A paz do Senhor Jesus para todos, a paz do Senhor Jesus nesta noite. Queremos louvar a Deus, bendizer o Senhor, por estarmos aqui mais uma noite, né, na presença do Senhor, aonde nós denominamos este culto Guerreiras em Cristo, né? O nome já diz, Guerreiras em Cristo. Você é guerreira, eu sou guerreira, nós somos guerreiras, porque nós não abaixamos a nossa cabeça, nós continuamos sempre firmes e constantes na presença do Senhor, buscando a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Então, nós podemos dizer que nós somos guerreiras em Cristo e até aqui Ele tem nos ajudado. Amém, irmãs? Irmãos, eu quero, assim, estar nesta hora, antes de mais nada, eu quero fazer uma oração juntamente com você, juntamente com você que está aí agora e você que vai entrar depois. Eu quero orar, eu quero profetizar a bênção e a vitória nas nossas vidas, amém? E profetizar a bênção dentro do seu lar, porque é muito importante, irmãos, nós falarmos dentro do nosso lar aquilo que nós queremos que aconteça, porque a palavra diz que a palavra está na nossa boca, né? Então, nós podemos profetizar, podemos louvar a Deus por, né, a palavra de Deus fazer-se notória nas nossas vidas. Então, nós vamos fazer isso agora. Em oração, vamos estar pedindo ao Senhor que Ele entre nas nossas casas. Amém? Jesus querido, Pai Santo e amado, Deus poderoso, Deus de glória e de poder, estamos aqui, meu Deus querido, na Tua presença nesta hora. Jesus amado, eu, Senhor, deste lado da câmera, os Teus servos, Senhor, do lado do oposto, porém, Senhor, meu Deus amado, em concordância, em fazermos agora, Senhor, um culto racional, um culto, meu Pai querido, diante da Tua pessoa, Senhor, que venha, meu Pai querido, a cada um adorar e bendizer o Teu santo nome, porque é para Ti esse culto, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, direcionar e tomar o seu lugar, meu Pai. Meu Deus querido, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada, mas o Senhor é tudo em nossas vidas. Fica conosco nesta hora, trabalha, meu Pai querido, nos lares, meu Pai querido, entra, Senhor, em cada vida, Senhor, dando condição, meu Pai amado, de ser ouvida a Tua palavra, Senhor, que essa palavra possa chegar aonde, meu Pai querido, eu não posso ir, mas, meu Deus querido, que a minha voz, que aquilo que eu disser nesta noite, possa, Senhor, meu Deus amado, ir longe, Senhor, de tal maneira que alguém ouça e seja liberto, seja, meu Pai querido, impactado com a sua palavra, seja, meu Pai amado, Deus querido, envolvido com a tua palavra e que creia no teu nome. Meu Pai querido, e assim, Senhor, eu já te peço, te agradeço, crendo, Senhor, meu Deus, no teu mover através da minha vida. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Coisa boa é nós falarmos de Deus, coisa boa é estarmos juntos para poder louvar e bendizer o nome santo deste Deus. Né? Eu quero dizer para você nesta hora que é importante que você se inscreva no nosso canal, viu, irmãos? Se inscreva lá, vai lá no canal, ative o sininho, deixe o seu like, né? O canal no YouTube, tá, irmãos? E vai estar Ministério Jesus Casa de Refúgio, tá bom? Lá no YouTube, você acessa, você se inscreve, aí você vai poder participar de todas as notificações, né? Toda vez que nós entrarmos, né, para fazer as lives, vai estar lá notificado o seu nome e você vai receber automaticamente, se você se inscrever, tá bom? E o like, irmãos, é muito importante também você deixar, porque a plataforma entende que nós estamos ministrando a palavra de Deus, que nós estamos falando de uma coisa que é interessante para as pessoas, né? Não é nada que venha, né, ser contrário de coisas boas, porém uma coisa boa para as vidas, para as pessoas, tá bom? Então, você pode ativar ali o sinal, né? É esse sinal que vai estar lá. Você só aperta, né? E você vai estar contribuindo para essa live se expandir
para a honra e glória do nome do Senhor, né? Que eu venha diminuir, que ele venha crescer, porque tudo é para a honra e glória dele. Amém, irmãos? Estou feliz por estar aqui nesta noite, né? Mais uma noite, primeira, segunda, ou primeira quinta-feira do mês, todos, né, os meses, nas primeiras quintas-feiras, nós vamos nos encontrar, tá bom? Estarei aqui para estar colocando, assim, algo diante do altar do Senhor, para a sua vida, né, para as nossas vidas, para nós sermos abençoados, para nós sermos cheios da palavra de Deus, né, sermos cheios. Eu aprendo, né, estando aqui, você aprende também, né? Louvado seja Deus. Então, não tem barreiras, irmão, para aquele que quer aprender a palavra de Deus, para aquele que quer ouvir, para aqueles que querem buscar a presença de Deus em espírito e em verdade, tá bom? E eu tenho certeza que você quer ouvir a palavra do Senhor, porque senão você não teria entrado aqui nesta noite. Amém? Então, eu fico muito grata a Deus e grata a vocês também, porque vocês me ajudam a fazer esta live, né? É importante a ajuda dos irmãos comigo aqui nesta noite, amém? Eu quero assim também deixar, depois que eu terminar. Ao vivo aí. Vivi, você está entrando ao vivo. Se entrar pela história, entra ao vivo. Se entrar pelo Story, entra ao vivo. Tenta entrar Pelo comum mesmo. pelo comum, tá bom, Vivi? Oi, querida. Entra pelo comum, tá, querida? Porque senão, você entrar pelo Stories, você entra junto comigo na live, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Né, irmãos? Estamos aqui, então, nesta noite. Depois eu vou passar para os irmãos, né, os avisos. Vou passar os avisos para os irmãos, para os irmãos estarem entrando, né? Deixando aí, né? Vou estar, assim, encaminhando os avisos para os irmãos da semana, para os nossos trabalhos na semana que vão acontecer, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar uma palavra, irmãos, né? Eu vou deixar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e automaticamente você medita nessa palavra, né? A Bíblia fala, bem-aventurado que medita de dia e de noite, né? Se você medita nessa palavra, se você medita no que Deus, né, tem para sua vida, você é mais abençoado, você é direcionado, porque quando nós pedimos direção do Senhor, Ele nos dá direção, né? Não fica nada assim por incompleto, né? Fica algo assim que o Senhor mesmo está nos ajudando. Fala pelo Facebook comum mesmo, porque senão tá. Vivi, meu amor, entra pelo Facebook, minha querida. Pelo comum, tá? Facebook comum. Louvado seja Deus. Isaías 43, irmãos, a palavra. Isaías 43. Ela diz que não está conseguindo. Para tentar que ela vai conseguir. Tenta, querida, tenta que você vai conseguir, meu amor. A Vivi é uma serva do Senhor que nós conhecemos também, né? E o Senhor tem, assim, colocado ela para estar no nosso caminho e já faz parte, né, dessa família Jesus Casa de Refúgio, né? Ministério Jesus Casa de Refúgio. Eu quero ler Isaías 43. Isaías 43, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. A palavra de Deus, irmãos, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Israel. Aliás, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Submergirão. Quando passares pelo fogo,
não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, sou teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te chamei pelo teu nome, pelo que dei os homens por ti e os povos pela sua alma. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, né, que aqui essa palavra é sendo trazida para nós e louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor falava ali com aquele povo, né, que ele tinha escolhido o povo. E não é diferente conosco, né? Deus tem escolhido um povo para adorá-lo. Deus tem escolhido um povo para bendizer o nome dele. Este povo é eu e você, né? Somos nós, a igreja é eu, a igreja é você. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor diz mais aqui para nós? Que Ele nos chamou, que não é para a gente temer, porque quando nós passarmos pelo fogo, não vai arder a chama em nós, e quando nós passarmos pelos rios, nós não seremos, nós não teremos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não morreremos afogados, né? O que é esses rios? O que são esses rios e o que é o fogo? O fogo é as lutas, né, irmãos? As lutas de cada dia, os dissabores, né? As coisas ruins que nós estamos, louvado seja o nome do Senhor. Pai, Senhor, irmã Eliane, Deus abençoe, querida, seja bem-vinda. Então, irmãos, o fogo, ele, o que a gente pensa quando a gente pensa em fogo, né? A gente pensa em chamas, a gente pensa em, assim, algo que vai nos fazer, louvado seja Deus, sofrer, né? Então, o que nós podemos entender? Que as lutas do dia a dia, os dissabores, as tristezas, né? Que às vezes a gente passa e às vezes as outras pessoas nos fazem passar, enfim, irmãos, são diversas coisas, diversas, né? Aqui eu poderia conotar diversas coisas que podem acontecer através do fogo, né? Porém, o fogo também, ele, em situações que ele pode aquecer, há situações que ele pode aquecer, então o fogo não é tão ruim, né? Então, assim, há os dois lados, né, das coisas. Assim como a água, irmãos. A água, quando fala de água, que a água não vai, né, você não vai ser submergido, né, você não vai se afogar nas águas. Quando fala das águas também, representa também as lutas também, né, dias de tempestade, dias, né, que muitas das vezes nós encontramos, né, pedras no nosso caminho, e o Senhor diz que Ele não vai permitir que nós nos afoguemos e nem sejamos queimados, mas louvar o nome do Senhor. E o que acontece, irmãos? Através da palavra do Senhor, temos um entendimento de que Deus, Ele está conosco todos os dias, porque Ele fala aqui, ó, na palavra, ó, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu que te criei. Diz Ele que Ele nos criou, né? Ele nos formou, vai estar conosco todos os dias. O Senhor, Ele não deixará nada de ruim acontecer a nós, né? E é interessante porque a palavra de Deus, ela nos traz um entendimento quando a gente lê, né? Conforme a gente vai lendo, e toda vez que nós formos ler a mesma palavra, vai ser um entendimento diferente. Não digo que vai mudar, a palavra não muda, né? Deus não muda, mas o entendimento às vezes é outro, e às vezes se encaixa exatamente naquilo que nós estamos passando no momento, né? Que nem diz aqui, ó, que
no momento que estamos em guerra, no momento que estamos passando por lutas, adversidades, como o fogo e como a água, o Senhor ele vai ser conosco, né? Ele vai estar junto conosco. Então nós não precisamos nos apavorar. Não tem lutas e provas que você passa, que você se apavora, você fala, meu Deus, e agora? Como que vai ser, né? Deus, irmãos, Deus é um Deus que cuida daqueles que são seus, né? Deus cuida daqueles que são seus. Por quê? Porque Ele nos chamou e Ele sabe qual é a minha e a tua fraqueza. Ele sabe o que você precisa agora, nesse momento, né? Tem pessoas que às vezes elas se perdem na palavra, elas conheceram a Deus, tem tanto tempo na presença de Deus, mas vem as provas, vem esse mar, né? Vem essas lutas e a pessoa fica desesperada. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como que vai ser agora? Né? O que que eu vou fazer mediante esta luta, esta prova? Esquece que há um Deus bem ali pertinho dela, né? Do lado dela. E o Espírito Santo dentro dela e Deus pertinho dela. E aí o que que acontece? Temos que pedir, irmãos, ajuda do céu. Quando o negócio começa a ficar, né? Como que se diz? Quando a gente perde o controle das coisas, a gente perde o controle. Mas Deus não perde, né? Deus nunca perdeu o controle de nada. Ele está sempre controlando todas as coisas. Todas as coisas é Ele que controla, né? Deus permite algumas coisas, porém, há coisas que é Deus que controla, né? E diz aqui a palavra do Senhor, ó, enquanto foste, no versículo 4, enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti e os povos da tua alma. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a semente desde o Oriente. Ô, irmã Vivi, desliga aí e depois que eu terminar, vai ficar gravado no YouTube, tá bom? Se a irmã quiser ver pelo YouTube, é Ministério Jesus Casa de Refúgio, tá bom? Entrar pelo embaixo. Ou se não, a irmã desliga aí, entra pelo comum, tá bom, minha linda? Embaixo. Facebook embaixo, tá bom? Não temas, porque eu estou contigo. Farei a tua semente desde o Oriente. Então a palavra do Senhor diz, ó, que nós somos preciosos aos olhos dele, que nós fomos glorificados nele, porque ele nos fez uma nova criatura, né, na presença dele. Eu te amei pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Eliane. Direi ao norte, dai, e ao sul não retenhas. Trazei os meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades. A todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para minha glória, e os formei. Sim, eu os fiz. Irmãos, não há como um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, né, não saber o que fazer comigo e com você. Para pensar, irmãos. Deus não é limitado que nem eu e você. Tem pessoas que pensam assim, eu acho que Deus vai trabalhar dessa forma na minha vida. Não pense, porque Deus ele não trabalha da forma que a gente pensa que ele vai trabalhar, né? A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de guerra, né? E nisso a gente entende o quê? Que às vezes Deus permite a gente passar por guerras, permite passar por momentos de tempestade, porém, ele não nos abandona no tempo de tempestade. Ele não nos abandona no momento de guerra. Ele está conosco ali, principalmente, irmãos, né, no momento que nós mais precisamos dele. Né? Eu não sei se alguém já ouviu a respeito, né, das pegadas na areia. As pegadas na areia, né, inclui muito, né, dá-se um resumo do que somos nós passando por momentos difíceis, né? Aquelas pegadas na areia, era um homem que ele caminhava e aí as pegadas dele ficavam na areia e as do Senhor também ficavam na areia. Aí daqui a pouco ele olhou para trás e não viu mais as pegadas atrás dele, na areia. Aí ele pensou que as pegadas eram de Deus que não estava mais na areia.
Aí ele falou, Senhor, o Senhor me abandonou, né? O Senhor estava comigo até agora, agora o Senhor me abandonou, eu não estou vendo mais as suas pegadas. Aí o Senhor falou para ele, filho, essas pegadas que você está vendo são as minhas, porque eu estou te carregando no colo. Olha, moço, que bonito, né? Eu acredito que muitas pessoas já conhecem, né, pegadas na areia. Não está na Bíblia, viu, irmãos? Não é bíblico, viu? É algo assim que a gente conhece, né? Que a gente já viu. Então, assim, irmãos, o importante não é a gente ver Deus fazendo por nós. O importante é nós sabermos que Deus está fazendo. Ah, mas eu não estou vendo nada. Mas, irmãos, muitas das vezes eu e você não precisamos ver. Nós temos que crer para que quando a gente ir caminhando, a gente vê o problema nosso resolvido. Porque às vezes é aos poucos que Deus está resolvendo. Ah, mas Deus não vem, não brada, já não coloca tudo no chão, já não derruba tudo e não mostra, né, que Ele é comigo. Não, irmãos. É o que eu estou acabando de falar. O trabalhar de Deus não é igual ao meu e o seu. Eu e você, às vezes, nós queremos chegar no lugar e já queremos fazer do nosso jeito, falar da nossa maneira. As pessoas têm que entender do jeito que você está pensando, do jeito que você está querendo. Porém, louvado seja o nome do Senhor. O que acontece, irmãos? Eu e você não temos, nós temos esse ímpeto, nós temos essa natureza, mas Deus não tem essa natureza não é de Deus. Deus, ele resolve as coisas muitas das vezes no silêncio, você sabe disso, você já tem visto Deus trabalhar, eu tenho visto Deus trabalhar no silêncio, então, assim, tem muitas coisas, irmãos, que não é a nossa maneira, é a maneira de Deus, e nós temos que o quê? Não ficar perguntando, questionando, porque senão nós estamos duvidando do trabalhar, da grandeza de Deus, estamos duvidando do poder de Deus, viu? Tem pessoas que falam, como que Deus não resolve isso? Por que Deus não resolve? Por que acontece isso? Irmãos, cada coisa, Deus sabe por que acontece. Às vezes alguém vem e fala, mas por que acontece isso? Eu falo, olha, eu não sei exatamente por que está acontecendo isso, mas se está acontecendo é permissão de Deus. É igual, irmãos, quando nós estamos passando algo que não gostaríamos de passar, né? Permissão de Deus. Porém, Deus vai nos dar um livramento, vai nos ajudar, como diz a palavra aqui, né? Então, o que Deus queria? Deus queria mostrar para Jacó que ele era com Jacó, que ele era com a nação, com o povo que estava junto com Jacó. E eu quero dizer para você nesta noite, ele é com você e ele é comigo. Então a gente não precisa se apavorar na hora da adversidade, na hora da tempestade e na hora que vier o fogo. Porque o fogo, irmão, nada mais é do que uma prova que, né, vem mesmo para nos derrubar. E a gente fala, meu Deus, está queimando, né, a minha carne, está me queimando. Porém, irmãos, Deus, ele tem o poder de controlar o fogo, né? E essa palavra, irmãos, ela vem nos trazer, né, um entendimento de que Deus sempre esteve com a nação. Como diz aqui, ó, todas as nações, desde a antiguidade, Deus sempre esteve conosco, né? O Roberto tá ligando, amor. Liga que eu atendo ele. Sim, Deus sempre esteve conosco, desde a antiguidade, irmãos. Então, ó, Abraão, José, os discípulos, né, do Senhor, os homens da antiguidade que caminharam com Jesus, mas antes, quando Jesus só atuava em forma, né, não era em forma corpórea, ele era em forma de Deus, né, antes, né, da fundação do mundo, quando ele falava ali com Adão e Eva. Então, Deus, irmãos, veja o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, desde Adão e Eva. Olha os cuidados que Deus teve. Porém, não. A paz do Senhor, irmã Zilda. Deus abençoe. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Irmãos, Deus cuidou tanto de Adão e Eva que para eles, eu acredito, eu tenho certeza, eu posso ter certeza disso, que quando eles perceberam que eles tinham
desobedecido ao Senhor, eu acredito que para eles assim saiu o chão dos pés deles. Porque, irmãos, pensa, você num lugar contemplando tantas coisas e o teu Criador falou, não faça isso, você vai e faz. É a mesma coisa quando nós somos, que nem eu me lembro muito quando eu era criança, eu me lembro muito que às vezes meu pai falava, olha, não faça isso, minha mãe não faça isso. E eu me lembro que se eu fizesse, vinha um aperto no meu coração que parecia que eu tinha, nossa, parecia que uma dor vinha no meu coração que eu falava, meu Deus, não era para me ter feito isso. Então, irmãos, dessa mesma forma eu acredito, eu me pondo no lugar de Adão e Eva, eu acredito que quando eles viram que eles desobedeceram, porque ali já se deu o pecado, mas primeiro veio a desobediência. Por isso que Deus fala muito de obediência, irmãos. Nós temos que ter obediência, nós temos que ser obedientes. Por quê, irmãos? Porque a obediência que não vai, a obediência que vai nos levar a conquistar coisas que nós nunca conquistamos. Porque o Senhor fala, olha, qual pai que vê o filho em obediência não vai querer dar o que o filho pede? Então, irmãos, a obediência é primordial na presença do Senhor. E por que a obediência ela tem que vir de berço? A gente ensina nossos filhos, né? Os avós aí que têm netos, olha, não pode. Ah, o papai não falou nada, a mamãe também não, não, mas a vovó tá te falando, não pode isso, né? Então tem que vir de berço, tem que vir desde que a criança tem entendimento. E não é assim, irmãos, não é diferente na nossa vida ministerial. Quando a gente aceita Jesus, o que que a gente... Primeira coisa que o pastor fala, olha, agora você acabou de aceitar Jesus, você é uma nova criatura, né? E agora você tem que ler a Bíblia. Foi uma coisa que eu comecei a fazer assim que eu aceitei Jesus, assim que eu voltei. Comecei a meditar na Bíblia e meu irmão falou para mim, olha, começa a meditar a partir de Mateus em diante, o Novo Testamento, né? A partir, né? E depois você medita na outra parte de Gênesis em diante. Medita primeiro nessa parte aqui, até porque o entendimento era melhor e quando a gente é novo convertido, a gente precisa de um entendimento mais fácil, né? Então, irmãos, o que aconteceu? Eu comecei no leitinho. Aí tô até hoje no leite, viu, irmãos? Tô até hoje no leite, porque, olha, se tem uma coisa que eu falo para os irmãos, é isso. Eu estou aprendendo com o Senhor todos os dias. Eu não posso dizer assim, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei tudo. Cada dia eu aprendo na presença do Senhor, né? Então, irmãos, eu também estou no leitinho ainda. Eu estou no leitinho. Só que quando vem alguma palavra um pouquinho mais dura para mim, eu falo, Deus, me ajuda a digerir, porque eu preciso, vai ser bom para mim, né? Passou essa fase, irmãos. Eu entendo que passou essa fase sabe, como que esse irmão fala isso? Como que essa irmã fala isso, né? Não tem direito, né? Não pode falar assim comigo, que eu... Enfim, irmãos, mas assim, ainda hoje eu falo, Jesus, que palavra dura é essa? Mas eu preciso, ó, me ajuda só a digerir, me ajuda, porque eu preciso. Irmãos, quando vem algo forte para nós, uma palavra que vem para redarguir, né, como diz a palavra, ou seja, para nos corrigir, nós temos que aceitarmos, porque é a palavra de Deus, né? E a Bíblia fala que toda palavra é digna de aceitação de Deus, palavra de Deus. Agora, claro, se alguém vem falar coisas que não está na Bíblia, e você sabendo, lendo, por isso, irmãos, que é importante a gente ler a palavra, porque a gente não engole qualquer coisa. Vem alguém e fala assim, olha, você sabia? Que nem uma coisa mesmo, irmãos. Deus está me dando agora aqui. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Isso, irmãos, foi uma coisa que as pessoas inventaram. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Né? Está na Bíblia que as folhas caem no tempo delas. No tempo delas, as folhas caem, que nem agora é época das folhas caírem. É tempo das folhas caírem. Mas esse adágio evangélico, alguém inventou, não cai uma folha da árvore, é que nem aquele, Deus escreve certo por linhas tortas. Nunca, nunca. Deus nunca escreveu certo por linhas tortas. Deus sempre escreveu certo, irmãos. Nós temos um Deus que é
certo, um Deus que é santo. Como que Deus vai escrever linhas tortas? Não existe essa palavra no céu. Não existe um Deus que escreve linhas tortas. O único Deus que eu conheço, esse Deus ele não falha e não escreve torto. Pelo contrário, ele escreve de forma que eu e você possamos entender. Ah, mas eu não entendo, irmãos. Tem versículos que eu não entendo ainda, irmã. Irmãos, hoje nós temos muitas ferramentas, né? Nós temos muitas ferramentas para a gente ter o entendimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero, irmãos, com essa palavra trazer para você? Não duvide da grandeza de Deus. Não duvide do que Ele está fazendo na sua vida. Né? Às vezes você pensa assim, meu Deus, a minha luta é tão grande, não vai acabar mais? Vai, irmãos, vai acabar. Ninguém vive só de luta e de prova. Ninguém vive a vida toda por coisas, passando por coisas que nunca vai ter fim. Deus, uma hora, Ele dá o refrigério, uma hora, Ele nos dá a certeza do que Ele vai fazer para nós, né? E uma hora, a minha e a sua luta cessa, acaba. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, Ele cuida, viu? Ele cuida de mim, de você. Ele cuida das nossas... ele cuida dos nossos filhos. Irmãos, é engraçado que esses dias eu estive no culto e Deus usou uma irmã para mim e falou, olha, dos teus eu cuido eu. Irmãos, foi lindo o que Deus fez, né? Foi lindo o que Deus fez. Ele falou, olha, Deus usou a irmã e falou, olha, dos teus cuido eu. Eu falei, quem foi que falou para essa irmã que eu tenho 2 filhos, né? Mas, irmãos, é lindo, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz a gente entender na hora. Olha aí, ela não sabe que você tem 2 filhos, a irmã nunca me viu, né? E nisso, irmãos, eu vejo o cuidado de Deus de uma forma toda especial. Então, eu quero dizer para você, não pense que a sua luta, a sua prova, vai ser o seu fim. Não pense que isso vai te trazer, né, o fim da sua vida. Não vai, irmãos, não vai. Deus, ele está querendo te mostrar algo, te ensinar algo, viu? Você tem que ter o entendimento de que o que você está passando é porque Deus, ele tem algo para te mostrar, ele tem algo para fazer. E o importante nisso tudo, irmãos, é você querer que Deus faça o que ele quer fazer na sua vida. Ah, irmão, mas eu não entendo. Deus às vezes faz umas coisas que eu não entendo. A palavra, irmãos, é uma bússola para nós. A palavra é a bússola do crente, né? Claro que se o ímpio ele olhar assim, ele for ler, algumas coisas ele vai entender, porque está muito clara. Mas outras coisas ele não vai entender, porque o Espírito Santo de Deus não está dentro dele. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, a palavra é bússola, é direcionamento para nossas vidas. Então, aqui, irmãos, essa palavra de Isaías 43, o Senhor falava, olha, fora de mim não há outro Deus. Vós sois testemunhas, vós sois meus servos, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e nenhum haverá. Eu sou o Salvador e fora de mim não há outro Salvador. Irmãos, Deus quis mostrar para Adão e Eva que ele era com eles, que eles iam cuidar deles. Mas, irmãos, como a gente sabe, né? Eu acredito que Deus, com certeza, ele também já sabia que o homem ia falhar, que o homem, né, ia desobedecer. Deus já sabia de tudo isso, né? Porque, irmãos, não existe uma pessoa que não tenha falhas, que não tenha pecados, né? Uma pessoa que seja 100% santa, não tem. Se tiver, já não está mais aqui, né? Então, assim, Adão e Eva, irmãos, eles tiveram todo o privilégio de ter um Deus, né, com eles, de ter tanto o acalento de Deus para a alma deles, como ali no momento que eles estavam, eles tinham de tudo ali. Então, eles podiam nadar, eles podiam conversar com os animais, ficar perto dos animais, né? E isso, irmãos, era um privilégio para eles, né? A natureza de Deus odiava eles. E eles não entenderam isso, não tiveram esse entendimento. Então, o que eu quero dizer para você? Hoje nós temos tudo também para servirmos ao Senhor com alegria, né? Nós temos
nossos filhos, nossa família, para a gente estar, assim, trazendo para a presença de Deus, mostrando, sendo testemunhas para eles, né? Aqui fala que nós somos testemunha não só para os nossos, mas para o mundo, né? Nós somos testemunha para o mundo. Não é você viver, irmãos, de capa e viver de aparência, não é isso. Nós temos que viver aquilo que nós somos. Nós temos que ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, né? Então tem pessoas que às vezes ela não entende isso, ela fala, mas eu ser crente, eu tenho que estar assim, eu tenho que estar de saião, tenho que estar de cabelão, não é nada disso, né, irmãos? Não é nada disso. A gente já sabe, né, que isso não faz a pessoa. O que faz a pessoa é um bom caráter, é uma pessoa que muitos olham para ela e não diz, olha, essa daí é uma caloteira, esse daí é um caloteiro, né? É o caráter da pessoa que vai dizer quem é ela, é conforme ela, o caminho que ela anda, vai dizer quem é ela, as atitudes dela vai mostrar o caráter dela. Então, irmãos, ser cristão é de dentro para fora, não é uma aparência, porque a aparência é muito fácil a gente ter, né? E agora, você caminhar, né, os caminhos que Jesus fez, você ser como Jesus foi, isso aí é lógico que não é fácil, mas o Senhor não falou que seria impossível, né? E Ele falou que estaria conosco, Ele falou que Ele nos ajudaria e está nos ajudando, né? Então, aonde você estiver, seja luz, aonde você puder, fale da palavra de Deus, né? Porque aqui, irmãos, essa palavra diz que nós somos testemunhas. E se eu e você somos testemunhas, nós temos, assim, muito que mostrar para o mundo, né? Não mostrar aquilo que nós somos de pessoa, é aquilo que Deus é em nós. Então, se você tem um testemunho e você precisa que esse testemunho seja falado, né? É algo que Deus fez na sua vida, você tem que contar. Nós temos que contar, irmãos. Mas onde eu trabalho, as pessoas não ligam, eu quero contar, as pessoas não querem me ouvir. Sempre Deus dá uma estratégia para nós, né, irmãos? Para a gente estar falando, para a gente estar colocando a palavra de Deus, né? Direcionando a pessoa. Eu, irmãos, eu vou ser sincera com os irmãos, as pessoas que se aproximam de mim, geralmente eu sinto que precisam de uma palavra, né? Geralmente eu sinto que são pessoas muito carentes. É difícil uma pessoa se aproximar de mim que, sabe, não esteja triste, não esteja precisando de uma palavra de ânimo. É muito difícil, porque eu falo para o Senhor, eu falo, Deus, permita-me eu estar onde o Senhor quer que eu esteja. Então, irmão, se é dessa forma que Deus, eu pedi para Deus trabalhar na minha vida, é dessa forma que eu acredito que Ele vai trabalhar, porque se eu não quisesse estar onde Deus quisesse que eu esteja, então já não seria, né, seria a minha vontade e não a de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, né, irmã Eliane? Isso, a glória e a honra é para Ele, né? E a gente tem visto Deus trabalhar, irmãos, através do que a gente fala, através, não é do que você impõe para as pessoas, ou a aparência que você tem, não, irmãos. É o que você fala, é a sua vida no dia a dia, entendeu? É aquilo que você vai fazendo no decorrer dos dias, a sua maneira de viver, né? Não tem que ser uma vida para mostrar para os outros, não, eu vivo assim, olha, eu tenho isso. Não, irmãos, não, né? A Bíblia fala assim, ó, em Provérbios, que a humildade precede a honra. Então, se eu sou humilde, porque, irmãos, para você ser humilde, você tem que praticar isso. Ninguém nasceu. É lógico, tem pessoas que a gente sabe que são humildes de berço. Você olha para a pessoa, você conhece a pessoa, você sabe que ela é humilde desde criança, tem aquela humildade, tem aquela simplicidade, né? Mas tem pessoas, irmãos, que ele tem que trabalhar isso na vida dele. Assim como o caráter, né? Quando você aceita Jesus, o seu caráter, você tem que deixar Deus trabalhar no seu caráter. Se a pessoa nunca teve caráter, ela vai ter que deixar Deus trabalhar para que ela venha ter um bom caráter na presença do Senhor, porque não basta só a salvação. A pessoa ela tem que ter mudança de vida, porque o evangelho é mudança de vida, né? Então, assim, irmãos,
Eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, porque as pessoas que a gente conhece, que são simples, elas têm passado para nós exemplos bons. Então, isso marca, irmãos, as pessoas, isso marca as nossas vidas, né? Então, eu quero dizer para você nesta noite, seja simples, né? Como a Bíblia diz a respeito da pomba, né? Às vezes eu fico analisando as pombinhas e eu falo, olha, é como a Bíblia diz, é simples, né? E simples como as pombas, né? E prudente como a serpente. A única coisa que é bom da serpente é a prudência, né? A prudência é bom da serpente, né? E também o veneno, porque serve para fazer remédio também, né? É a única coisa boa que ela tem. O resto, os irmãos já sabem, né? É traição e algumas coisas mais. Porém, irmãos, todas as coisas, vidas que Deus criou, né? Os animais, têm a sua, vamos dizer, a sua parte boa, né? A sua parte que nós podemos dizer, olha, isso é... Eu, irmãos, particularmente, eu gosto demais de ver um animal, um bicho, eu fico maravilhada. Quando eu fui no zoológico, eu fiquei maravilhada de ver a girafa. Eu adoro ver girafa, adoro ver elefante. Eu amo ver os bichos, né? Eu fico encantada, né? Então, assim, irmãos, a criação de Deus, você vendo um animal, você vê a criação de Deus. E eu e você olhando um para o outro, a gente vê a criação de Deus também, né? Mas por que que nós não valorizamos isso muitas das vezes? Porque tem muita gente, né? Às vezes você não dá o devido valor. Olha essa pessoa que Deus criou, semelhança, né? A semelhança de Deus. Então eu tenho que amar, eu tenho que valorizar, eu tenho que, né, dar o devido valor. Então nessa noite, irmãos, Deus, Ele quer que nós tenhamos mais ainda confiança nele. Ele quer que nós prossigamos em conhecer a Ele, né? Estudando, lendo, viu, irmãos? É necessário ler, porque a palavra diz assim, ó, errais por não conhecer as Escrituras, porque elas testificam de Deus, viu, irmãos? É necessário a leitura. Foi-se o tempo que você ouvia alguma coisa e você falava, ah, não, realmente isso daí é verdade. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma bússola para nós entendermos como que nós devemos caminhar e quem é Deus para nós, né? Como que é o Senhor para nós e nas nossas vidas. A palavra ela esclarece, né? Porque é o livro que contém o Senhor. Amém, irmãos? Então, nessa noite, eu tenho certeza que você ouviu e pode meditar nessa palavra, né? Isaías 43, tá bom? Isaías 43, a partir do versículo 1 até o versículo 8. E se você quiser meditar em toda a palavra, é que o nosso tempo é curto, né? Mas, irmãos, toda essa palavra, ela é gratificante e ela nos anima para a gente crer mais, para a gente confiar mais. E quando a gente for ministrar para alguém ou em algum lugar, para a gente ter mais confiança daquilo que nós estamos falando, né? Do Deus que nós estamos pregando. Tá bom, irmãos? Eu quero só assim, irmãos, tá lembrando, né? Os irmãos do culto de domingo. Do culto de domingo, tá bom? Eu vou estar falando para os irmãos. Antes, o pastor vai estar falando algo para os irmãos. Amém, amados. A paz do Senhor. Desculpa aí, tá, pastor? Invadir seu. Né? A paz do Senhor a todos aí. Só dizendo aos amados, né, que a nossa irmã Viviane estava assistindo aí. Os irmãos, quando forem entrar no nosso Facebook, entra pelo Facebook, tá? Vai lá e entra. Os irmãos que já estão acostumados já sabem disso, né? Mas tem alguns que estão chegando agora. Entra pelo Stories. E quando você entra pelo Stories, acaba você dividindo a tela conosco, porque você está entrando ao vivo juntamente conosco, tá bom? Só para não pegar os irmãos de surpresa aí, né? Esses dias tinha até uma irmã que estava deitada, ela entrou, né? E é só para dar esse respaldo aí, tá, pastora? Só para a gente dar uma... Sim. A gente não tá desfazendo de ninguém, né? Até Isso. A pastora pediu para nossa irmã Vivi desligar aí, porque a tela fica dividida, né? Fica difícil para a gente estar fazendo a live, né? Mas sem, né? Pode entrar normal aí. Se quiser entrar ao vivo também, contar uma bênção também, fica tranquilo. E aproveitando, pastora, que nós estamos falando aqui, né? Que eu ia invadir, né? Já. Eu quero agradecer a todos os irmãos, né? Nós tínhamos pedido oração pela nossa sogra, que é a mãe da nossa irmã aqui, né? E temos
boas notícias, né? Ela estava se recuperando bem, a recuperação dela está sendo muito boa. Acabei de receber agora as notícias, né? O irmão dela acabou de falar para mim aqui agora. E provavelmente sabemos que até o final da semana já temos um resultado melhor sobre a saúde dela. Mas eu quero assim, agradecer a todos os irmãos. Nós estávamos pedindo oração, nós estávamos preocupados. Até a irmã Eliane aí, né? Pediu oração para ela. Mas graças ao bom Deus, ela está se recuperando bem, está reagindo bem, já está falando normal, está falando até de comer já. Tá Novidade. bom? Deus abençoe a todos aí. Vou voltar para a pastora, desculpe invadir aí, tá bom? Deus abençoe. Amém, tá perdoado, né, irmãos? Ele tá perdoado, né? Porque ele entrou para uma boa causa. Graças a Deus, né, irmãos? Minha mãezinha, né, nos preocupou bastante essa situação, mas ela está bem, graças a Deus, e logo estará conosco novamente. Ó, o culto no domingo, irmãos, começa às 18 horas, tá bom? Às 18 horas tem culto no domingo. E louvado seja o nome do Senhor. Nós temos também, irmãos, o projeto Semear, né? Que são as reuniões nos lares que a gente faz, né? Os irmãos pedem com antecedência, a gente marca direitinho, faz as reuniões nos lares, tá bom? É aquele culto que não é demorado, se você quiser. Claro, você tem que querer, você tem que, né, agendar com antecedência, e nós vamos estar, assim, indo até o seu lar, tá bom? Com muita sabedoria, por causa de vizinhos, né? Vamos estar, vamos louvar e vamos ter um entendimento um pouco assim da palavra. E para os irmãos que querem ligar, é o 11 99 120 8693. É aquele celular que só recebe mensagens de WhatsApp, né? E aí tem o telefone, que se alguém quiser falar conosco, né? É o 11 93 958 4075, tá bom? Esse é o nosso telefone, é o telefone do ministério. Se você quiser marcar através desse telefone, fica à vontade, tá? Porque, irmãos, a palavra de Deus no nosso lar é muito importante, né? E às vezes você não pode estar indo na igreja, você está trabalhando muito, ou você tem uma dúvida de palavra, nos convide, nos chame para ir na sua casa, vai ser um prazer, tá bom? Com antecedência, vai ser um prazer. Irmãos, eu gostaria também de pedir para os irmãos continuarem ajudando, irmãos, ajudando, tá? Nos dízimos, ou nas ofertas, e dízimo, se você tiver um dízimo aí que você não está entregando em outra igreja, se você não estiver congregando, porque tem irmãos que às vezes estão, né, não estão congregando, você pode nos ajudar com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu voto, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o número do Pix, se você quiser fazer através do Pix, é 11 93 958 40 75. 11 93 958 40 75. A conta corrente, irmãos, 39 103 15-9, tá? Conta corrente. Aí a agência vai ser 1000 ao contrário, né? 0001. O código é 403 e vai cair direto na conta do Ministério Jesus Casa de Refúgio, tá bom? Você que quer nos ajudar, nos ajudar não, né, irmãos? É a forma de falar, né? A gente tem uma forma de falar, mas é assim, irmãos. Os irmãos colocam lá no ministério as ofertas e nós ajudamos pessoas, fazemos, né, às vezes uma mini compra para algumas pessoas. Ai, podia me ajudar? Eu estou sem nada em casa. O que você precisa? Às vezes são pessoas que a gente conhece já, não é para qualquer um, porque os irmãos sabem que tem pessoas que fazem coisas ilícitas, né, com os alimentos. Então a gente já tem quem ajuda e se aparece mais alguém, a gente procura saber quem é, onde mora, como vive, né? Mais ou menos, a gente faz mais ou menos uma cariação, viu, irmãos? Nós não ajudamos qualquer pessoa também, não, porque a gente sabe como que tá aí fora, né?
Então, assim, a pessoa fala, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso... E nós, irmãos, como igreja que somos, nós não estamos num salão. Mas, irmãos, as lives, ela é uma igreja. A live, ela é uma igreja. Porque eu estou entrando dentro do seu lar. Então, você não está indo até a igreja, mas a igreja está indo até você. Então, irmãos, é uma instituição séria, né? Nós temos tudo registradinho direitinho, o nosso ministério. Não é nada, não tem nada aqui de brincadeira. Não estamos brincando com o seu dinheiro, com os seus dízimos, suas ofertas, não. É tudo direcionado, irmãos. É tudo direcionado, viu? Tá bom? Somos um ministério pequeno, sim. Nós concordamos isso. Só que, irmãos, às vezes os ministérios pequenos estão fazendo, às vezes, até mais do que os grandes. Não estou assim, irmãos, de maneira nenhuma julgando nenhum ministério. Estou dizendo para você que há ministérios muito maiores do que o nosso. E às vezes não faz o pouco que às vezes a gente faz. Então, o que eu quero que você entenda é isso, que a sua ajuda, ela tem direcionamento certo. Ela vai para lugares certos, tá bom? Vai para pessoas que precisam de remédio, que às vezes é muito caro. Bebês que às vezes tomam uma época, eu pedi para o pastor falar, né, a respeito de uma bebê que ela precisava de um leite, aqueles leites que é fórmula, né? E é 60, 100 reais, é leite caro. E nós conseguimos ajudar pouco ela, né? Porque foi pouca entrada. Mas, irmãos, glória a Deus, né? Eu vi, né, esses dias essa menininha, ela tá bem, né? Tá crescendo, cresceu já, para a glória de Deus. Mas assim, irmãos, quando a gente pede naquele momento, é porque aquele momento é de urgência, né? Eu costumo dizer para o meu esposo uma coisa, a doença e a fome, elas não esperam. Quando alguém fala, eu estou doente, eu tô precisando de uma visita, é coisa que tem que ser feita logo, né? Porque você não sabe o que pode acontecer com a pessoa dali em diante. Quando ela pede uma visita, é porque ela está em condição, né, deplorável de saúde. Então, você tem que ir lá, ungir, conversar. A pessoa precisa se sentir abraçada, né? E precisa sentir que tem alguém que está importando com ela. E assim mesmo é a fome. A fome, irmãos, é uma coisa que dói. Eu falo para você porque eu já passei. Então, é uma coisa que dói. Meu esposo também já passou, né? Então, a gente sabe, quem passa sabe o que é a fome. Então, é uma coisa que não espera. Então, eu e você que temos essa experiência, não vamos deixar, irmãos, pessoas seres humanos que passam fome. Ah, mas você não sabe, aquela pessoa não quer trabalhar, aquela pessoa... Irmãos, é vida, é alma, são pessoas que precisam comer. Independente de qualquer coisa, precisa comer. Claro, se vier uma pessoa aí no portão, eu precisava de 1 quilo, de não sei o quê, de não sei o quê. Às vezes eu gosto de dar até comida pronta. Porque aí eu já sei que a pessoa vai comer e não vai vender, não vai fazer mais nada com aquilo. Ou ela come ou ela joga fora, né? Então, irmãos, por isso que a gente procura saber quem é, procura ver quem que é. Nós não estamos jogando nada no ar, assim, né? É tudo com direção de Deus e a gente faz, né, uma pequena investigação da vida da pessoa, se realmente ela está precisando. A gente marca uma visita, vai lá ver a condição da pessoa. Então, irmãos, nós já ajudamos com roupa, já ajudamos com utensílios, já ajudamos com comida, com calçados. Então, é tudo, irmãos. Quando a pessoa vem pedir, é porque ela está precisando de algo mais. Então, a gente não se limita só em ajudar né, no material, na comida. A gente ajuda também se a pessoa precisa de roupa, precisa de, né, outras coisas mais. Então, irmãos, pense uma coisa antes de você ajudar alguém. Pensa assim, se fosse um parente meu, e se fosse a minha família, eu não iria ajudar? Então, irmãos, nessa hora eu e você temos que mostrar, não para as pessoas, mostrar aquilo que você tem dentro de você, que você tem aprendido na presença de Deus, que é o amor. Isso é o amor. O amor é esse, é você estender sua mão, o amor é você ajudar na hora da fome, na hora do frio, é você ajudar. Esse é o verdadeiro evangelho, tá bom? Quando a gente entende isso, a gente
não fica assim, né, tão titubeando nas coisas. Ai, será que vai? Ajuda, irmãos. Se a pessoa fizer coisa que não é para fazer, é ela e Deus. A sua alma, o seu coração tá limpo diante dessa situação, tá bom? É assim que eu entendo. Eu entendo assim, né? Eu acredito que os irmãos também. Nós temos pessoas aí inteligentíssimas, né, irmã Eliane? Irmã Eliane, inteligente, passa cada assim coisa boa para nós, né? Louvado seja Deus. A irmã Zilda também, né? Tem sido uma guerreira aí na presença de Deus, juntamente com o filho dela, né? A gente sabe um pouco da luta da irmã Zilda. Então, irmãos, estejamos um orando pelos outros, né? Tem a irmã Nivalda, tem as irmãs que estão sempre entrando aí, ó. Os irmãos vão, né, orando. Quando lembrar a hora, a irmã Nivalda abençoa, a Lelê, a filha dela, salva. Então, tem pessoas, irmãos, para a gente orar, né? Porém, irmãos, é necessário que nós venhamos praticar o amor. E o amor não é só você falar, eu vou orar por essa pessoa. Tá, a pessoa está em situação difícil, o que essa pessoa precisa? Deixa eu procurar saber, né? Isso, irmãos, porque para saber da vida dos outros, às vezes as pessoas veem, ô, irmã, o que está acontecendo com fulana, com ciclana? Mas você vai ajudar? Ou você só quer especular? Então, irmãos, vamos, né, atentar mais a essas coisas, tá bom? Eu estou muito feliz, estou feliz mesmo. Toda quinta-feira para mim, toda primeira quinta-feira do mês, para mim é uma experiência, é um privilégio, é assim para mim uma honra poder falar desse Deus que nós servimos, viu? Que é um Deus que nos ajuda a caminhar dia após dia. Então, se eu estou aqui falando com você, você está aí me ouvindo, é porque Deus tem nos sustentado, tá bom? E eu fico feliz de fazer parte da sua vida, da sua história, né? Fico feliz de ver que você entrou, né, nesta live e está recebendo de Deus a palavra. Você não perdeu tempo, você está ganhando tempo, tá bom? Eu sou muito feliz por estar com você nesta noite, tá bom? Vamos colocar uma vírgula, né? Porque senão a gente vai embora, né? Quando começa, eu começo devagarinho, e depois no final fica difícil parar de falar, né? Porque o Deus que a gente serve, irmãos, ele é maravilhoso, não dá para você falar, ó, Jesus é bom e pronto. Não dá, né? Os irmãos, as irmãs aí que entraram, os irmãos que vão entrar depois sabem do Deus que você serve, né? Você sabe que Deus é esse maravilhoso que nós servimos, o único, tá bom? Deus abençoe, vou estar orando por vocês, orem por nós, né? Minha família, meus filhos, para que Deus continue nos sustentando na presença dele, né? E fazendo o que lhe apraz nas nossas vidas, tá bom? E nós estaremos orando também por cada um de vocês, amém? Eu vou estar orando e vou estar dando a bênção apostólica, tá bom? Para você receber a bênção completa e dentro do seu lar, para a glória de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Santo e Poderoso, eis-nos aqui, Senhor, meu Deus, te agradecendo somente. Só queremos te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, que o Senhor é um Deus que cuida dos seus. Meu Pai querido, e por isso, Senhor, por estarmos aqui nesta hora, queremos te engrandecer, te enaltecer e te agradecer, porque o Senhor tem feito todas as coisas na nossa vida. Meu Pai querido, fica conosco, continua nos ajudando, continua, Senhor, meu Deus, com a sua igreja, Senhor, trabalhando. Meu Pai amado, em prol, Senhor, da vida das nossas irmãs, da vida dos nossos irmãos, continuando nos dando saúde, para perseverarmos na tua presença. É o que eu te peço, te agradeço, meu Pai. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e a igreja diga amém. Amém, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima live, tá bom? Eu quero ver você comigo, tá bom?